Sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Nós, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, sabedores que quem cultua o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo, estamos neste propósito de amor para darmos continuidade no Evangelho no Lar de hoje, do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós já chegamos nas instruções dos espíritos, no subtítulo Missão do Homem Inteligente na Terra, que é do item 13, que traz uma mensagem de Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Último item deste capítulo, que nos trouxe, então, profundos esclarecimentos evangélicos. Lembrando a vocês que o Evangelho no lar deve ser realizado com disciplina, não é? Em dia e hora da semana previamente escolhido, para que seja possível a presença dos membros da família ou da maior parte deles, para leitura e troca de ideias sobre os ensinamentos cristãos em proveito do nosso próprio esclarecimento e do equilíbrio no lar. Mas ele pode ser feito também por uma pessoa só, entendeu? Então, devemos evitar assuntos durante a realização do Evangelho que gerem conflitos se tiverem diversos participantes, não é? Embora também a gente saiba que aquele que realize o Evangelho no lar sozinho, ele terá sempre a companhia da espiritualidade amiga, mensageiros de Jesus, que estão conosco nesse momento. Então, para iniciar o nosso Evangelho do Lar de hoje, vamos fechando os nossos olhos para a nossa prece inicial. Graças a Deus, obrigada, Senhor Jesus, Mestre querido, por essa oportunidade abençoada de realização do Evangelho no lar. Gratidão a esses mensageiros de luz, Senhor, que em seu nome aqui estão para nos inspirar, nos auxiliar no estudo de hoje. Gratidão ainda ao nosso Pai Maior, que Ele nos proteja e nos permita, não é, a devida licença para iniciarmos o nosso estudo de hoje, dando todos juntos a uma só voz, do fundo dos nossos corações. Graças a Deus. E agora, para o início da reflexão desse item 13, vamos chamar a nossa querida irmãzinha Vânia. Vânia, a palavra é sua, querida. Olá a todos, sejam bem-vindos. Obrigada, Norminha. Antes de nós iniciarmos a leitura do item 13, convidamos você para uma reflexão. Em nosso encontro anterior, nós falamos, eu e Norma, a respeito do orgulho, né? da opulência, da pompa, do luxo. Né? E será que o nosso orgulho ele se manifesta apenas nas coisas exteriores, nos ornamentos, nos enfeites, nos bens? Vamos ver o que Ferdinando nos trouxe hoje? Item 13. Missão do homem inteligente na Terra. Não vos envaideçais do que sabeis,
porque esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades inteligentes desse globo, não tendes nenhum direito de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a inteligência, é que deseja que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não indica o uso a que deve prestar-se. A enxada que o jardineiro põe nas mãos de seu ajudante não indica que este último deve cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá a mesma coisa com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos? Não levanta contra o seu patrão a enxada que lhe foi dada para desbravar o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Trecho bastante significativo que nos alerta também para um outro fato, de que todo aquele que tem inteligência, que detém o conhecimento, que não deve se envaidecer disso. Por quê? Por mais inteligente ou por mais gênio que a criatura se ache, é preciso lembrar que estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal predomina. Esse mundo apenas é o segundo degrau na escala evolutiva dos mundos. Escala essa em que nos demoramos bilhões de anos para transpô-la. Então não há por que acharmos que somos os melhores, não há por que nos considerarmos os mais sábios entre todos e fazer disso motivo para humilhar, para constranger. Não é? Então, o Espírito nos diz que nós não temos esse direito. Por quê? Se Deus nos permitiu nascer no meio onde podemos desenvolver a nossa inteligência, é para que ela tenha um fim útil. Qual seja esse fim? Que seja aplicada para o bem de todos. Então, vejamos. Vamos pegar aí um pesquisador, um cientista, um médico. O conhecimento dele que ele adquire é para ajudar os seus semelhantes em sua caminhada evolutiva. O médico para ajudar na melhora ou na cura do corpo físico, o pesquisador na busca de novos medicamentos, na busca de novos alimentos para que possam garantir uma melhor condição de vida. Então, todos têm uma missão confiada por Deus para que cada um possamos trazer o desenvolvimento nosso e daquelas inteligências retardatárias, daqueles que ficaram atrás, certo? Não é retardatário no sentido que possam pensar que é alguém que tem algum retardo, alguma deficiência mental. Não se trata disso.
é daqueles que ficaram atrás. Por quê? Emmanuel já nos colocou que para nós atingirmos a perfeição, nós temos que equilibrar as duas asas, do amor e da razão, ou do sentimento e da razão. Ou seja, temos que desenvolver a inteligência e temos que desenvolver o amor, desenvolver a nossa parte moral. Enquanto houver um desequilíbrio nessa balança, nós não chegaremos à condição de espíritos puros para a qual todos nós fomos criados, né? E para que isso aconteça, nós temos que raciocinar, que pensar mais qual é a ferramenta que Deus nos ofereceu nessa existência para que nós a utilizássemos em nosso benefício e em benefício dos outros. Porque muitas vezes a criatura fica assim, curiosa, perguntando-se o que eu vim fazer neste mundo, qual que é a minha tarefa? E muitos até pensam na palavra missão como se fosse algo espetacular, algo grandioso, algo fenomenal. Não. Missão é uma tarefa designada pelo Pai para o nosso progresso e o progresso daqueles que convivem conosco ou daqueles que são os nossos semelhantes. Então, daí é que nós temos que pensar mais profundamente e nos recordarmos da transitoriedade da nossa vida aqui na Terra. Porque muitas criaturas se envolvem tanto nas teias do orgulho, do egoísmo, da arrogância, da soberba, que elas acabam perdendo tempo, perdendo oportunidades e perdendo o seu esforço, porque não utilizaram o conhecimento, a inteligência para o progresso, ficaram apenas consigo mesmos. Então, o Ferdinand, o espírito protetor, nos chama a atenção para que nós, ou todos aqueles que usam a sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência junto aos irmãos, nós arrastaremos, nós traremos para nós, nas existências futuras, muita miséria, muita humilhação, muita dor. Por quê? Nós somos ainda espíritos tão atrasados, meus caros, que precisamos das lições da dor e do sofrimento até que nós tomemos consciência, no dizer jovem, até que a nossa ficha caia, para que nós reavaliemos as nossas escolhas, a nossa posição enquanto espíritos imortais. E aí nos curvemos diante do Criador, nos curvemos diante de Deus. Porque tudo acontece por vontade e permissão de Deus. Ah, mas a inteligência é algo que eu desenvolvi através da busca do conhecimento, eu fiz muitos cursos, eu estudei demais. Sim, mas a inteligência foi um dom que o Espírito recebeu de Deus. Então, tudo aquilo que nós recebemos, nós temos que prestar contas. Então, não pensemos que falhar nesse exercício da inteligência seja junto às escolas da terra, aos institutos de pesquisa ou até mesmo nos templos religiosos. Todos nós somos responsáveis por aquilo que falamos e fazemos. E para nós espíritas, como o véu já foi descerrado, já foi tecido nas nossas vistas, a nossa responsabilidade é muito ampla, é enorme, de consequências muitas vezes inimagináveis. Então, nós precisamos estudar para nós falarmos com propriedade, para não desvirtuarmos os princípios espíritas e, principalmente, para nós não falsearmos a ideia de Deus.
porque muitos ainda creem no Deus implacável, no Deus que julga, que castiga, que pune. Pensemos nisso com carinho. Passamos a palavra para nossa irmã Norma. Olá, meus queridos irmãos. Vamos então dar continuidade a esse precioso esclarecimento que está sendo trazido por Ferdinando, né, espírito protetor, em Bordeaux, 1862. Ele diz assim: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que dela são dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência, como de todas as outras faculdades. E, entretanto, não lhe faltam lições para o advertir de que uma poderosa mão que lhe pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Assim, nós finalizamos, né, esse capítulo 7. Então, vamos às nossas últimas considerações acerca dele. Quando nós desenvolvemos, não é, as duas asas, como a Vânia muito bem exemplificou, a asa da sabedoria ou razão e a asa do amor, nós entramos em equilíbrio, não é verdade? Por quê? Porque nós desenvolvemos a nossa inteligência espiritual, caracterizada, por exemplo, com a capacidade de pensar com profundidade, com a facilidade de perceber o aspecto interdisciplinar da vida e tornar-se compassivo, ou seja, benevolente, humanitarista e empático. Assim, o homem consegue bem empregar sua inteligência segundo os desígnios de Deus, que auxilia a humanidade, então, a avançar no progresso evolutivo. Entretanto, não é? Muitos utilizam a inteligência emaranhando-se na teia do orgulho, né, meus irmãos? Que acaba hoje levando à perdição de si mesmos. O que a espiritualidade quis dizer com isso? Não basta a pessoa ter uma boa oratória, não é? É preciso exemplificar o que prega. Exemplo, o médium com capacidade intelectiva, né? Conhecedor profundo do Evangelho e tem, portanto, condição de fazer preciosas exposições. Mas que, inflamado pelo orgulho, por isso pede-se para não ficar elogiando com frequência um palestrante, não é? Aí o que acontece, meus irmãos? Ele fica tomado, né, pelo orgulho, pela vaidade. E aí ele coloca a perder seu planejamento reencarnatório de contribuir para essa divulgação evangélica. Passa a achar-se superior aos demais irmãos, esquecido que os talentos concedidos por Deus são individuais, mas todos necessários na seara do mestre, do expositor ao irmão que faz a limpeza do templo. E que não basta ser inteligente, mas exercitar a sua inteligência na caridade com humildade e amor. Caso ignore as lições que o advertem, né, como diz a espiritualidade, por exemplo, às vezes os irmãos de caminhada tentam
despertá-lo, que ele está desviando-se pelo orgulho e pela vaidade. Mas ele está tão iludido, tão cioso de si, e ele prefere achar que é inveja de quem está tentando despertá-lo, não é? Então, a gente vai entender que isso acarreta nessa persistência dele, que o pai, como bem disse a Vânia também, não é por punição, por castigo, não. É para, por sua misericórdia, impedir que aquele irmão se comprometa mais, não é? Pela descredibilidade que passa dos ensinamentos evangélicos, porque ele não exemplifica. Então, ele acaba sendo afastado de alguma forma, para que ele não se comprometa mais, para ele repensar. E isso vem da melhor forma que o pai achar conveniente. E aí, às vezes, a pessoa é transferida para um trabalho no exterior, que não permite mais ele continuar a tarefa que ele vinha desenvolvendo na casa espírita, ou uma enfermidade, mas não é punitiva, é corretiva. Então, Emmanuel, ele nos enriquece sobre isso no capítulo 130 da obra Vinha de Luz, né? Psicografia de Chico Xavier. Ele começa com 1 João, capítulo 13, versículo 18, não amemos de palavras nem de língua, mas por obras e em verdade. Quer dizer, João, né? Aí Emmanuel nos diz, por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina, amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta, não amemos de palavra, mas através de obras, com todo o fervor do coração. O universo é nosso domicílio. A humanidade é nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todos o glorioso caminho da ascensão. Então, meus irmãos, é isso que o Pai espera de nós. E agora, a nossa querida Vânia vai complementar esse nosso entendimento, fazendo as considerações de André Luiz, do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, lição 96, Sinal de Inteligência. A palavra é sua, querida Vânia. Obrigada, Norminha. Então, vamos lá. Conforme nós já havíamos falado, nossa inteligência pode se manifestar tanto para o bem quanto para o mal. Vamos ver o que André Luiz nos recomenda? Eu tenho a certeza de que, se você prestou atenção à leitura que Norminha fez de Emmanuel, você vai ver que os espíritos estão sintonizados em pensamento. Sinal de inteligência. As academias do mundo estão repletas de expoentes da inteligência. Academias do mundo, as escolas, as universidades, os institutos de pesquisa, os laboratórios,
academias de letras, de ciências. O que eles fazem, esses homens de inteligência? Teorizam sobre a gênese da vida, a origem da vida. Expõem a intimidade das moléculas. Temos cada vez mais microscópios potentes para essas pesquisas. Pesquisam os detalhes do átomo e vão chegando à nanotecnologia, que é a tecnologia que vê aqueles elementos mais minúsculos que nem o microscópio comum e nem o olho humano conseguem perceber. Auscultam a pulsação do universo, olha que coisa maravilhosa. Formulam equações matemáticas, interpretam a história dos povos através de objetos encontrados nas escavações, de escritos em paredes, né? Analisam a intimidade das galáxias, impulsionam as bases da tecnologia, elaboram sistemas filosóficos, revolucionam conceitos de literatura, engrandecem o exercício das artes, sintetizam substâncias importantes, descobrem a cura de enfermidades, estudam preservação do meio ambiente, investigam origens de culturas seculares, rastreiam as civilizações mais antigas, alcançam invenções surpreendentes, descortinam o segredo dos oceanos, conquistam o espaço mais longínquo. Trabalham em favor de todos, mas a cegueira do orgulho não lhes permite enxergar no próprio talento a presença da bondade divina. Apesar de admirados pelos dotes intelectivos, na verdade, ainda lhes falta o mais importante sinal de inteligência. O que será esse sinal? Vocês já pararam para pensar? Esse importante sinal de inteligência é reconhecer com humildade que todo bem procede de Deus. Que maravilha esse final! Esse final nos convida realmente a desenvolvermos em nós a humildade. Reconhecermos que tudo procede de Deus. Mas o que nós vamos fazer com aquilo que recebemos corre por nossa conta. É verdade que poderemos estudar, pesquisar anos e anos, inventar coisas, criar tudo aquilo que nós falamos, em termos de tecnologia, melhores condições de vida, descobertas que vão ajudar o homem em todos os aspectos da sua saúde, do seu bem-estar, do seu conforto. Mas é preciso que nos curvemos diante do Todo-Poderoso. Porque tudo aquilo que nós conquistamos tem o nosso mérito, sim, mas tem o quê? A vontade, a permissão e a programação divina para cada um. Então, não pensem que Deus privilegia ninguém quanto à inteligência, ou quanto à tarefa, ou quanto à missão. Aqueles que estão mais à frente, é lógico, terão maiores responsabilidades, tarefas mais complexas, e entre elas, a tarefa de auxiliar, de buscar aqueles que estão na retaguarda, aqueles que estão atrasados em seu progresso. E assim o fazem os pais, os professores,
os médicos, os cientistas, enfim, todos os que colaboram para o avanço da humanidade. Inclusive, como nós vimos na lição, o próprio jardineiro. Então, não há por que se orgulhar. Ah, minha tarefa é mais ou menos importante do que a do outro. Todas as tarefas são importantes. Associemos essa ideia à ideia de uma orquestra com vários instrumentos. Do som harmonioso e perfeito virá o perfeito funcionamento de cada um instrumento através de quem o utiliza. Então, vamos lá, mãos à obra, com firmeza, determinação, esforço e até sacrifício. Nada de fazer as coisas à meia boca pelas beiradas, pois isso nos acarretará atrás em nossa caminhada, pois todos nós temos, antes de nossa reencarnação, o preparo para a tarefa ou missão que vamos executar. Temos orientações, mas, em aqui chegando, através do mau uso do livre-arbítrio, poderemos mudar as coisas. Então, aí é que é o alerta, aí para o perigo que isso nos representa para o futuro. Então, que nós tenhamos consciência de qual é a nossa missão de homens inteligentes na Terra, que é ajudar no nosso progresso, ou fazer o nosso progresso intelectual, moral, e também daqueles que são os nossos semelhantes. Muita paz para todos. Agora, nossa irmã Norma vai pedir a magnetização da água e fazer a prece final. Até lá. Perfeito, querida Vânia. Então, meus irmãos, para a magnetização da água, vamos lembrar que a água fluidificada é remédio sutil, que deve ser tomada em estado de oração, tá bom? Ela, ao ser fluidificada, potencializa os seus benefícios. No tratamento magnético, ela é mantenedora do estado fluídico entre um passe e outro, e deve ser ingerida em pequenas doses, um cálice ou uma xicrinha de café, pelo menos 3 vezes ao dia. Na falta de uma orientação de quando tomar, ela pode ser ingerida pela manhã, por exemplo, ao levantar, em jejum, no almoço, no jantar, e pode até mais uma vez antes de dormir, mas sempre em estado de oração, pedindo que aqueles recursos nela depositados possam beneficiar-nos, o corpo físico e espiritual. Então, agora, meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus para a fluidificação? Graças a Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade de magnetização ou fluidificação da água. Permita, querido Mestre, que os seus mensageiros de luz aqui presentes possam depositar seus fluidos balsâmicos, medicamentosos, trazidos dos laboratórios espirituais, para a transformação dessa água num remédio, Pai, que possa beneficiar os nossos corpos físico e os mais sutis, substituindo-nos as moléculas malsãs por moléculas sãs. Que assim seja. Graças a Deus. E agora, vamos para a nossa prece final de encerramento. Elevemos mais uma vez o nosso pensamento a Jesus. Gratidão
amado Mestre, médico dos médicos, que as vossas luzes possam curar-nos o corpo físico e espiritual, principalmente, Mestre, daquelas pessoas que estejam em aflições, sejam essas aflições físicas, emocionais, espirituais ou morais. São muitas as dores da terra, Senhor. Proteção para aqueles irmãos vítimas, né, das tragédias climáticas no planeta. Também proteção para aqueles irmãos que estão vivenciando as dores do teatro da guerra. Para cada um, Pai, que esteja necessitado, que as luzes do Mestre, médico dos médicos, em seu nome, possam chegar até cada um deles. Nós sabemos, Pai, que não estamos só. Assim, agradecemos a Jesus, a esses missionários de amor que, em nome dele, estão conosco aqui nos assistindo. Mas, sobretudo, agradecemos ao nosso Pai Maior, a quem pedimos muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho no Lar, no Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, desta semana, dando juntos do fundo dos nossos corações, graças a Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser, meus queridos irmãos. Fiquem na